A dívida pública do Brasil chegou a 9 trilhões e 268 bilhões de reais em junho, um crescimento de 2,61% em relação a maio. Segundo o Tesouro, essa alta se explica principalmente por dois fatores: a emissão líquida de títulos e a apropriação positiva de juros. Mas tem um ponto positivo: a reserva de liquidez, o chamado colchão da dívida, subiu 11,17% no mês. No final das contas, comemoramos ou nos preocupamos? Olha, Márcio, toda vez que a dívida cresce, a gente tem aí um ponto de preocupação. Importante lembrar que a gente está falando aqui da dívida mobiliária, que é a dívida em títulos públicos que são emitidos pelo Tesouro Nacional, vendidos para o mercado. Inclusive, se você compra, investe no Tesouro Direto, você está comprando um pedacinho dessa dívida. Então, essa operação acontece para que o Tesouro possa financiar os gastos do governo. E houve um crescimento importante da dívida no mês de junho, como tem acontecido mês a mês aí no último período, e tem muito a ver também com o custo da taxa de juros. Então, tem um dado do Tesouro de que o custo médio para rolar essa dívida é de 12,68% ao ano. Isso representa hoje, 1,18 trilhão de reais, também quando a gente pensa em termos anuais. E o prazo médio da dívida ficou um pouco menor, Márcio. Isso é uma péssima notícia. Hoje é de 4,1 anos. Então, isso é uma demonstração de que o governo está tendo dificuldade de vender dívida ou títulos de prazo muito longo. É um cenário realmente incerto. A gente tem aqui então, essa arte para mostrar a evolução da dívida nos últimos meses. Então, a gente pode ver, olha, disparada. Começamos o ano com a dívida em 8,6 trilhões, estamos agora em 9,26 trilhões. E tem mais um outro ponto que chama atenção, que quase a metade dessa dívida hoje ela é indexada à taxa Selic. Isso é uma demonstração de que o investidor ele não está muito confiante em comprar aqueles títulos pré-fixados, aqueles que determinam uma rentabilidade previamente. O investidor ele está preferindo comprar os títulos pós-fixados que rendem a taxa Selic, justamente porque a gente está vivendo aí um momento macroeconômico e fiscal bastante incerto. Bom, tem outra notícia aqui relacionada à economia que fez bastante barulho no mundo inteiro. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve os juros americanos entre 3,5% e 3,75% ao ano. A decisão teve discordância de 3 dos 12 membros do comitê do Fed, que prefeririam um aumento dos juros. O resultado era esperado pela maior parte do mercado e representa a 5ª reunião seguida de taxas inalteradas. Também é a 2ª vez seguida que o BC americano mantém as taxas congeladas sob o comando de Kevin Warsh, que foi indicado pelo presidente Donald Trump para o cargo. Lucinda Pinto, já era um movimento esperado esse? Totalmente esperado, e o Kevin Warsh, quando concedeu ali a entrevista coletiva, ele evitou dar qualquer indicação do que ele vai fazer para frente. Ele está sendo criticado por isso, porque ele não consegue jogar nada, nenhuma pista para o futuro. Mas ele já disse, inclusive, que faria dessa forma. Ninguém pode criticá-lo também de surpreender, porque ele já falou que ele não gosta de dar muitas pistas, muitas previsões. A questão é que, como esses 3 dirigentes do Fed votaram por um aumento de juros de 0,25 ponto percentual, o mercado entendeu que a discussão está quente lá dentro. Aliás, o Kevin Warsh disse que até essa divergência aí no placar mostra que houve uma boa briga de família. Então é isso, tem divergência, tem visões diferentes. Então o mercado entendeu que provavelmente em setembro deve vir o tão temido aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. E se isso acontecer realmente, o mercado todo globalmente vai sentir. Tanto é que a gente já viu hoje uma reação negativa dos mercados. A Bolsa Brasileira caiu. Antes de falar, deixa eu fazer um breve resumo da fotografia da economia americana que a gente tinha preparado. Por que o Fed manteve, então, a taxa de juros entre 3,5% e 3,75%? Porque está havendo um crescimento um pouco mais vigoroso da economia americana. O PIB no primeiro trimestre cresceu 2,1%, é uma taxa anualizada. E a inflação, ela continua acima da meta, ela está em 3,5%,
a meta é de 2%. É aqui que o mercado, é por causa disso que o mercado acha que o próximo passo do Fed pode ser de aumento de juros. O que pesa contra é que o mercado de trabalho por lá, esse não está tão forte assim. A taxa de desemprego está em 4,2% e, como eu tinha dito no começo do jornal, foram geradas apenas 57 mil vagas de trabalho no mês de junho. Uma economia tão aquecida nos Estados Unidos acaba preocupando o resto do mundo pela possibilidade de aumentar os juros por lá. Sem dúvida nenhuma. E se tem inflação nos Estados Unidos, as chances no mundo ainda globalizado, né? Um mundo em que se sente a influência com todas as questões geopolíticas, mas a verdade é que a inflação ela acaba extrapolando o mercado americano. E aí, diante dessa visão de que tem uma chance grande de haver aumento de taxa de juros, os mercados sentiram. Então, a gente vai ver aqui na próxima tela, agora sim, que o Ibovespa fechou numa queda importante aí de 1,5% para 173 mil pontos, acompanhando as bolsas americanas, que também tiveram um dia bem negativo por causa dessa notícia. E o dólar caiu 0,22% aos R$ 5,11. O mundo inteiro se preocupando, olhando para lá e a gente atento também, lá e aqui. Muito obrigado, Lucinda Pinto. Boa noite. Boa noite.